Quando eu era pequeno, assistindo uma das aulas na escola, uma professora falou de uma doença muito rara, talvez não chega nem a 50 pessoas que têm essa doença no Brasil. E ela, explicando toda a questão, ela disse que aquela doença fazia com que as pessoas não sentissem dor. E imediatamente eu já virei para o lado, para frente, para o outro lado, para trás, sei lá para quem que foi que eu virei. E eu disse para a pessoa, nossa, eu queria ter essa doença. Não sentir dor deve ser um negócio muito bom. Quero compartilhar com vocês uma imagem de uma reportagem recente. Marisa, a mulher que não sente dor e pegou no sono enquanto dava à luz. Então, eu imagino que talvez seja o sonho de muitas mulheres. Eu acompanhei minha esposa no parto e não é um negócio muito agradável para o marido não poder fazer nada, na mulher sentindo muitas dores. Mas a verdade é que a nossa sociedade é uma sociedade que tem fugido da dor. É uma sociedade que tem oferecido anestésicos, uma sociedade que tem oferecido entretenimentos diversos, constantes. É uma indústria que cresce sem parar, com o objetivo de nos fazer anestesiados diante das nossas dores. É fato que nenhum de nós gostamos de sentir dor, a não ser que a pessoa esteja fora de si e tenha algum problema. Uma pessoa normal não tem desejo, prazer por sentir dor. Mas a verdade é que a dor ela tem um papel importante na nossa caminhada como indivíduos, como família, como povo de Deus. A dor tem o seu papel. E essa mulher conta então a história dela, e ela tem 3 filhos, um marido, e por incrível que pareça, dentre 50 pessoas, o irmão dela também é um daqueles que não sente dor. Uma pessoa que mora numa situação perigosa, rural, e convive ali com perigos constantes. Será que a palavra de Deus vem nessa noite, para mim, para você, que temos nos tornado insensíveis às dores? Será que nós somos como essa mulher que tem uma analgesia congênita, mas não física e sim espiritual, aonde a quantidade de pecados na nossa vida, a quantidade de andar longe de Deus é tão intensa que nós já estamos totalmente anestesiados ao pecado e caminhamos longe de Deus e já não mais percebemos as dores, as desgraças, o caos que o pecado gera na nossa vida? Será que existem pessoas nessa noite que o pecado, as obras de Satanás, contrárias às obras de Deus, têm cegado a tal ponto de que o pecado está destruindo, os caminhos fora da proteção da palavra de Deus está destruindo, mas já não consegue perceber, já não consegue notar o mal, o desastre e todas as coisas em consequências do pecado? Será que há entre esse grupo de pessoas que já não enxergam mais a dor que deveriam estar enxergando, tão anestesiadas com as coisas dessa vida, aquelas que são totalmente morais, éticas, que caminham com uma vida aprovada diante de todos, mas que suas motivações, suas intenções, o seu amor a Deus, o seu amor ao próximo, não é o que a dirige? Será que talvez outros estejam nesse outro lado de um pecado constante? Deus não deseja deixar-nos vulneráveis. Deus não deseja que eu e você estejamos caminhando por caminhos perigosos. Por isso Deus coloca diversas situações, ou permite diversas situações ao decorrer da nossa história. Talvez hoje você chegou aqui com tribulações, sejam elas tentações, sejam elas problemas, talvez que você consiga resolver, mas exige de você uma quantidade de esforços enorme. Talvez tribulações, tentações e provações que já fugiram do teu controle e você já não mais consegue administrar. A verdade é que para mim e para você que já passamos por isso, ou estamos passando, Deus deseja nos dar um foco diferente. Quero fazer uma ilustração com vocês. Eu quero usar uma lanterna e nos faz ver exatamente aquilo que a palavra de Deus quer que eu e você vejamos. As luzes serão um pouco apagadas para que você veja. Aqui nós temos um foco, deixa eu ir um pouco para cá. Nós temos um foco desta luz. E quando nós olhamos, nós conseguimos ver somente aonde eu coloco a luz. Claro que nós não estamos aqui totalmente no escuro, mas onde eu coloco a luz, nós conseguimos ver. Quando essa luz ela aumenta,
nós temos um foco mais amplo de todas as coisas. Deus, desejando nos proteger, nos livrar do caos e da desgraça de caminhar fora dos princípios da vontade de Deus, deseja que eu e você vejamos de forma ampla, como agora nós conseguimos ver toda a cortina. E não apenas em um pequeno foco, mas sim em um foco onde nós conseguimos ver o todo. E é exatamente sobre isso o que a palavra de Deus quer falar comigo e com você. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Abra, por favor, a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Deus deseja ampliar a nossa visão. Deus deseja nos fazer ver além de apenas uma circunstância, uma situação, um ponto na nossa vida. Deus quer que vejamos o todo, Deus quer que aprendamos com o todo. E Deus deseja nos abençoar de forma sobrenatural por meio de ver o todo. O livro de 1 Pedro foi escrito logo nos primeiros versos. O próprio apóstolo Pedro diz que é ele quem escreveu. E o objetivo principal dele, de escrever esse livro, era ajudar com que os nossos irmãos fossem fortalecidos na fé, se tornassem mais santos, mais obedientes, vivessem mais a verdade de Deus, o que Deus tinha para eles, para os nossos irmãos ali daquela região. E hoje, não somente para eles, mas também para nós. Foi escrito primeiramente para aqueles irmãos da Ásia Menor, mas hoje é para mim, é para você, é para cada um de nós essa palavra inspirada. 1 Pedro 1, do verso 1 até o 9, me acompanhe, por favor. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua salvação. Essa carta foi escrita para os nossos irmãos, pelo apóstolo, numa situação em que os nossos irmãos sofriam, perseguidos, depois já nessa situação já espalhados, mas com ainda algum tipo de perseguição, os desafios de viver a vida cristã, os desafios de viver o mundo que Deus criou e nos criou para que fosse tudo perfeito. Mas o caos entra através do pecado nesse mundo e então tudo se inflama e tudo entra em problemas e caos que levam de um lado e para o outro. E assim tribulações passam a fazer parte das nossas vidas. Mas o apóstolo Pedro vem aos nossos irmãos e hoje a palavra de Deus inspirada vem a mim e a você dizer que Deus tem um convite para nós diante das tribulações. Como eu vou olhar para as minhas tentações? Como eu vou olhar para as provações que surgem? Como eu vou olhar para todas as batalhas do dia a dia? Com um foco pequenino onde eu olho para a minha luta, para a minha dor e me desespero e me incomodo, ou as distrações lícitas ou ilícitas, coisas que fazemos que às vezes tomam o foco de Deus nas nossas vidas. Como eu vou olhar para todo o meu caminhar diante da minha vida? Com esse foco pequeno ou com esse foco maior? Deus deseja que nós olhemos todo o nosso viver,
todo o nosso caminhar com foco amplo de que existe hoje, amanhã, depois de amanhã, eternidade. E Deus aqui está falando àqueles que já estão nele, aqueles que já creram nele, aqueles que já têm a Cristo e por isso então podem ter essa esperança, conseguem olhar a vida não apenas com um foco pequeno, não aguento a minha dor, não aguento a minha situação, não aguento aquilo, não, consegue olhar com esse foco amplo. E consegue saber que mesmo em um mundo de caos, mesmo em um mundo onde dor faz parte, existe um Deus maior que a dor, existe um Deus maior que a frustração, existe um Deus maior que o prazer de fazer e realizar e ter coisas boas e fazer coisas boas para ser de repente um destaque na onde está, ou simplesmente para se satisfazer com fazer as coisas boas. Deus nos dá uma ampla visão onde nós podemos ver os propósitos divinos de Deus, as intenções sobrenaturais de Deus para o nosso viver. E aí então eu encontro força, aí então eu encontro foco, aí então eu encontro recurso para caminhar diante do Senhor. O convite de Deus para mim e para você é que nós possamos pegar as nossas tribulações e ao invés de sermos usados por elas, destruídos diante da tribulação, que é o que o inimigo intenta contra nós, que nós possamos usar as tribulações, que possamos usar as tribulações focando aquilo que Deus tem para nós, focando aquilo que a palavra de Deus hoje nos fala. Foque a imortalidade, foque a imortalidade. Verifique comigo novamente o versículo 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus é aquele que vence até a morte. O nosso Deus venceu a morte, o nosso Deus venceu o pecado, o nosso Deus venceu todas as coisas. Ele nos oferece uma esperança real, uma esperança viva, uma esperança palpável. Não é uma esperança de palavras que te movem e faz você ficar emotivo, arrepiado, sentimental. Não são palavras de autoestima, não são palavras de alegria circunstancial, vazia, mas são palavras de vida eterna. São palavras de um Deus que oferece para nós aquilo que realmente Ele é e nos dá de si e conquistou para nós. Será que eu e você, ao olharmos as nossas tribulações, ao olharmos as batalhas da nossa vida, nós temos enxergado a esperança viva de Jesus ou nós temos enxergado com foco pequeno? Vamos tentar aplicar aqui. Diante de uma discussão, seja com quem for, seu marido, sua esposa, seu filho, e aí você aplica qualquer tipo de discussão, aquela coisa que o negócio começa a ficar desagradável, desconfortável, desajustado. Como nós, resgatados em Cristo, como nós que estamos nele, que fomos escolhidos por Ele, podemos olhar para aquela situação? Essa pessoa é uma ignorante, ela só pensa nela, ela não consegue enxergar. Ou eu posso tirar o foco de simplesmente aquela pequena circunstância e olhar de forma mais ampla. O que o Senhor tem para mim no meio dessa situação? O que o Senhor tem para mim como salvo, como remido, como alguém que tem uma esperança viva e sabe a respeito da eternidade, sabe dessa eternidade que é uma bênção e um presente para vivermos a vida toda, mas também é um presente que já pode ser vivido e desfrutado hoje. Quando eu vejo esse aspecto e eu olho para aquela discussão, eu olho para aquela circunstância, seja ela qual for a minha tribulação ou tentação, com este foco do Senhor, eu posso enfrentar aquilo com uma outra forma, com outras características, com outros recursos. O mundo não pode viver essa oportunidade. O mundo corre de um anestésico para outro. O mundo corre de um entretenimento para outro. Mas deixa eu dizer algo que você já sabe. Entretenimento é insuficiente. Por mais que você se encha de algum tipo de entretenimento que você gosta, ora mais cedo ou mais tarde você vai verificar a insuficiência dele. Anestésico, seja um remédio, seja um estilo de vida produtivo que realiza tudo e se satisfaz com o que está fazendo, ou de repente improdutivo, fazendo o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. Tudo isso só serve por momentos. Tudo isso só serve por períodos. Mas o que pode sustentar as nossas vidas? O que pode de verdade dar recurso para que possamos caminhar e enfrentar as nossas tribulações é a verdade de um Deus que traz esperança. Não na palavra do Walter, não na palavra de igrejas, mas na palavra de Deus.
e de palavras de pregadores e igrejas que se sustentam na palavra viva do Senhor, que é a esperança que muda, que guarda, que restaura, que sustenta, que dá a salvação, mesmo em tempos difíceis. Isso não significa que nós não vamos sentir dor. Aliás, nós começamos aqui com uma explicação de que a doença de pessoas que não sentem dor não é bom, é perigosa, é completamente perigosa. Pode causar grandes problemas para a pessoa, ao ponto dela ir a um chuveiro de temperatura alta e não saber se a temperatura está baixa ou está alta e poder receber grandes queimaduras na pele, porque não tem a sensibilidade. A dor me faz lembrar que esta vida é passageira. A luta contra o pecado que causa cansaço, desgaste, tristeza, que consome a gente, me faz lembrar de que há uma esperança maior do que esta vida. Que há um viver nesta vida cheio de recursos de Deus sobrenaturais, mas com foco na eternidade. Com foco na eternidade, eu vivo e caminho enfrentando as minhas tentações, enfrentando os meus dilemas, enfrentando as minhas tribulações. A vida proposta por Deus é muito além de uma finitude possível neste mundo. É muito além das limitações humanas ou das coisas que este mundo pode nos dar. A vida proposta por Deus é uma vida que olha para as tribulações e foca a imortalidade. Quando nós olhamos a imortalidade e vemos que a imortalidade é real, é fato, nós conseguimos olhar e ver, peraí, não é essa vida, não é este momento, não é agora, tem algo mais, é mais do que o momento, é mais do que a circunstância. E quando nós conseguimos vivenciar e experimentar essa verdade, os nossos olhos são cheios daquilo que o Senhor tem para nós, e nós somos fortalecidos, e nós somos levados muito mais adiante. Mas se parasse só por aí, então nós estaríamos fadados ao fracasso de vivermos uma vida aqui cheia de dores, cheia de dificuldades, na esperança de que um dia, lá na eternidade, vou desfrutar de vida eterna. Já seria suficiente. Mas Deus é muito gracioso. Ele nos regenerou para uma nova vida nele. Uma vida que é vivida cada dia mais perto de Deus. E quanto mais próximo de Deus, quanto mais obediente, quanto mais os princípios da palavra de Deus eu aplico na minha vida, mais do sobrenatural de Deus eu vivo em todo o meu caminhar. Mais de Deus, mais do sobrenatural de Deus, mais das coisas do reino de Deus. E isso então me faz ter esperança, isso então me dá energias, isso então me dá razão para enfrentar o pecado, para enfrentar a luta, para enfrentar qualquer circunstância, seja ela qual for a tribulação que surge na minha vida. Nós estamos aqui de passagem sim, mas Deus intenciona nos levar muito adiante por meio da redenção. Essa redenção é uma redenção que começa no ato do momento onde nós conhecemos a Cristo. Nós conhecemos a Cristo, Ele nos restaura, nós cremos nele, confiamos a nossa vida a Ele, e então começa esse processo. Mas é um processo que acontece de uma forma instantânea no sentido de perdão dos nossos pecados e a transformação em filhos de Deus, salvos e perdoados, que agora podem se relacionar com Deus. Mas também é um processo de restauração e transformação, de limpar, de tirar tudo aquilo que impede que os nossos olhos vejam as verdades do reino de Deus em um mundo caído como nós vivemos. Deus deseja tirar as traves que estão nos nossos olhos e nos consomem e nos impedem de viver aqui, experimentando o foco da eternidade. Olha comigo o verso 4. Nos regenerou para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada para vocês no céu. Somos tentados a olhar de forma limitada para esta vida como se tudo fosse aqui e ficasse aqui. Mas Deus deseja fazer uma redenção completa em nós. Uma redenção que começa com o hoje, mas que se desenvolve até que Cristo volte, ou até que nós encontremos com Cristo. Será que eu estou permitindo ver a vida nessa perspectiva? Será que eu estou olhando para tudo aquilo que está acontecendo nessa nova verdade? Ou será que ainda, como eu exemplifiquei para vocês na lanterna, eu vejo um foco pequeno, quando Deus na verdade quer que eu veja o foco todo? Olhar para o todo e para aquilo que Deus intenciona me faz ver Deus como realmente Ele é, e todos os propósitos de Deus na minha vida.
Vivemos neste mundo e, de fato, devemos ser frutíferos em tudo que fizermos. Porém, precisamos estar atentos aos nossos corações, nossas motivações, nossas intenções, as coisas que estão mais profundas, guardadas e escondidas. Porque Deus deseja nos dar um foco maior, que é além da imortalidade. Olhando para as tribulações, focamos na imortalidade, vemos essa realidade da eternidade, mas focamos a redenção que Deus deseja para nós. Enquanto Deus não operar a redenção dele no seu casamento, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, em cada aspecto da sua vida, a sua vida vai ser uma vida miserável, vai ser uma vida pobre. Quando Deus nos convida a olhar a vida com um foco real, é olhando como eterno que Deus é e que Deus nos chama a ser com Ele. É entendendo esses propósitos sobrenaturais de Deus, que nós então entendemos que a redenção de Deus não é apenas um ponto de quando conhecemos a Cristo e somos perdoados e temos a vida eterna. Mas entendemos que sim, precisa haver esse ponto. Precisa haver um dia, um momento, onde eu reconheço a minha finitude, onde eu reconheço a minha limitação e eu digo: Senhor, eu preciso do Senhor, me perdoa. Eu peco, tudo que eu faço tende a ter motivações e razões erradas, até mesmo nas coisas boas. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso do Senhor. Senhor, me perdoa, me ajuda a viver o verdadeiro valor do reino de Deus. Me perdoa, me restaura, me toma para ti. Me perdoa eternamente. Restaura o meu relacionamento contigo. Quando fazemos isso em oração, confiante, nós somos transformados em filhos de Deus e há essa redenção em nós. Romanos 3:23 diz que todos nós pecamos, toda a humanidade pecou. E destituída, afastada, separada de Deus está. Mas o versículo da sequência nos diz que se nós confessarmos a Cristo os nossos pecados, se nós reconhecermos a nossa situação e pedirmos ajuda, Ele nos transforma, Ele nos limpa e nos torna seus filhos. Purifica dos nossos pecados. Quando há esse ponto nas nossas vidas, nós podemos enxergar a vida com esse foco maior, que nos faz ver a vida como um todo, mesmo diante dos desastres, mesmo diante das dores, mesmo diante das tentações, mesmo diante da nossa pequenina força, sabendo que existe um Deus forte que nos sustenta e que há de nos guardar e nos sustentar e nos ensinar de forma processual em todo o nosso caminhar. Você tem entendido a redenção como um processo que Deus te chama para caminhar com Ele? Você tem entendido a redenção como um convite de Deus que nos faz ver a vida de forma eterna, nos faz ver a vida com uma redenção que Ele opera em mim, mas desenvolve no dia a dia? Ou nós temos batalhado a nossa batalha diária com as batalhas diárias, olhando simplesmente para o hoje, no foco pequeno, fora do reino de Deus? O Evangelho dá um novo óculos para nós. O Evangelho dá para nós uma nova visão, uma perspectiva de novas lentes, onde a gente enxerga tudo de forma diferente. Tem aqui uma briga, como eu posso interpretar essa briga com o valor do reino de Deus e da eternidade? O que Deus intenciona trabalhar em mim e no outro aqui? Há aqui uma dificuldade, uma necessidade, uma impossibilidade. O que o Senhor intenta nisso daqui? O que o Senhor deseja me ensinar, me capacitar? Como posso eu desfrutar do sobrenatural de Deus em meio à minha miserável situação, pequenez e limitação real? E aí então eu consigo ver que essa redenção é um processo pelo qual Deus opera em mim todos os valores do reino de Deus. O que em sua vida hoje tem tomado uma proporção tão grande em seus pensamentos, em seus olhares, no seu falar, nas suas ações, reações? O que tem tomado as suas energias no dia de hoje? Talvez essa resposta, por mais lícita, por mais correta que possa ser, responda para você, se você é alguém que passou pelo processo de salvação, passou pelo processo de redenção, vive esse processo contínuo em Deus, ou não. Porque não basta fazer algo certo, nobre, bonito e digno, honroso, ético, moral. Eu preciso fazer essas coisas com uma razão maior, a razão de entender que Deus é perfeito, gracioso, e Ele coloca os seus mandamentos, os seus princípios para proteger a minha vida, para proteger as nossas vidas, para chamar a Ele, povo de todas as nações, a viver uma vida que é verdadeira, que não enxerga um ponto na vida, mas que enxerga o todo e pode viver valores, pode viver reais de uma vida transformadas com Deus.
e não apenas um momento, uma circunstância. É você hoje alguém que vive essa transformação, ou é você hoje que tem sido tomado de uma proporção tão grande dos seus pensamentos, ações, reações, energias, com coisas que não são de Deus, com coisas ilícitas, pecaminosas, ações e reações e motivações que não são encharcadas dos valores eternos do reino de Deus. Nós estamos nessa vida de passagem. Nós estamos aqui vivendo e devemos fazer tudo com honestidade, dedicação, empenho e zelo, mas com um propósito maior, com uma motivação maior, porque amamos o Senhor que nos amou primeiro, que nos resgatou e nos perdoou. E por isso amamos o próximo, à semelhança de como Deus ama a mim. Eu reflito esse amor. O outro não merece perdão, mas eu ofereço perdão porque eu não mereci o perdão de Cristo. Eu consigo ministrar o perdão que não consigo para o outro, porque Cristo opera em mim essa redenção processual que me faz viver os valores eternos de Deus. Deus faz em minha vida e na sua vida este novo viver, essa transformação, este usar das tribulações, este usar das circunstâncias e situações para nos moldar, para nos transformar. Se tem algo na sua vida hoje que tem tomado seus pensamentos, o seu coração, as suas intenções, que tem gastado todas as suas energias, mais do que o amor a Deus, mais do que o amor ao próximo, o amor à eternidade, o reino de Deus, é momento de você parar e oferecer a Deus: Deus, eu estou me perdendo. Talvez em algum ponto da minha caminhada houve a redenção do Senhor no meu coração, mas hoje outras coisas têm se oferecido como redenção: o dinheiro, o poder, o status, o aplauso, o prazer momentâneo, o prazer circunstancial, o vencer, o ganhar de qualquer forma. Encontraremos força para viver e desfrute em todo o nosso caminhar, quando verificarmos as nossas vidas, que é um ponto diante da eternidade, em tudo aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Conseguiremos viver e desfrutar e enfrentar as nossas lutas, as nossas batalhas diárias, quando o nosso foco estiver realmente naquilo que o Senhor tem para nós. Será que nós estamos nos enganando? Será que ao olhar para as nossas vidas e tentar projetar para o outro aquilo que eu sou, eu não engano a mim mesmo? Será que há em mim uma consciência da eternidade, uma consciência da bondade desse Deus que é amor e que quer preservar os meus caminhos na sua palavra? Será que realmente eu estou transformado por essa redenção, verificando esses planos eternos de Deus? O convite é que, conectados com Deus, dependentes de Deus, direcionados para Deus, por meio de sua palavra, eu e você venhamos firmar os nossos caminhos na redenção que há nele, porque ele deseja usar as tribulações, focando em nós algo mais do que a imortalidade, mais do que a redenção, e sim a autenticidade. Verifique que os versos finais de 6 a 9 que nós lemos nos mostram que as tribulações e as circunstâncias, elas devem até produzir algum tipo de alegria, porque as dores são momentâneas, circunstanciais, mas o que elas podem evidenciar, autenticar, é algo grandioso. É você, sou eu, alguém que, ao olhar para os passos da minha vida com Deus, no meu trabalho, na minha casa, na sociedade, no meu lazer, por onde eu passo, quando ninguém está me vendo, alguém que autenticamente vive os valores eternos do Rei. Existem pessoas, que vão brincar com seus filhos ou exortá-los e falam: olha, o pastor está vendo, hein? Será que é diante dos pastores? Diante de líderes? Ou filhos diante dos seus pais? Eu não vou mentir porque meu pai está vendo. Eu não vou desobedecer meu pai e minha mãe, eles estão vendo. Será que é diante deles? Ou será que é por um entendimento de que a ordem dada por Deus a nós e dos nossos pais tementes ao Senhor a nós são bênçãos? Ou até aqueles que não temem ao Senhor, os pais, e ordenam seus filhos algo, se não é contrário à palavra do Senhor, é bênção. Será que nós entendemos os planos de Deus nessa forma, nessa perspectiva? E aí, então a gente é levado a esse foco maior de Deus, de autenticar a nossa fé. Qual é a tentação? Qual é a provação? Qual é a tribulação? Qual é a coisa em excesso na sua vida, lícita ou ilícita, que tem tomado o seu coração e Deus deseja transformar o seu coração, purificar as suas intenções? Então, nesse processo, a sua fé será autenticada como uma fé verdadeira. Deus opera em nós essa verdade que só Ele pode operar,
dessa realidade do eterno, do transcendente, que é além deste mundo passageiro, além das perdas constantes que esse mundo tem. Deus opera em nós essa redenção, Deus nos dá esse privilégio de estarmos com Ele. Mas Deus nos ensina que neste mundo nós precisamos entender que a nossa fé precisa ser autenticada, que a nossa fé precisa ser fortalecida. Verifique comigo o versículo 6. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Verso 7. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Se nós parássemos por aqui, seria mais ou menos assim: eu vou lutar a vida toda. Dias e dias de tristezas, angústias e batalhas em meio à tribulação. Mas Deus é gracioso e nos dá uma alegria maior. Veja comigo o verso 8 e 9. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. No original, a ideia é exatamente esse exagero de alegria. É alegria sobrenatural. Você não vivenciará o plano sobrenatural de Deus para você e experimentará as coisas sobrenaturais de Deus para você enquanto você não obedecer, enquanto você não permitir que Deus transforme o seu coração nos valores do reino. E deixa eu te dizer, você não é capaz de fazer isso. Eu não sou capaz de fazer isso. Somente o processo de redenção de Cristo é possível para abrir os nossos olhos com uma verdade como essa que nós ouvimos e nos ensinar a peneirar, verificar, reavaliar cada pensamento, cada atitude, cada ação pelos valores eternos de Deus, que me autentica a fé, que me fortalece a fé e me sustenta e me dá a certeza de estar seguros no braço de Deus. Uma frase para a gente resumir tudo o que nós vimos aqui é: ultrapasse as tribulações, focando as recompensas divinas. Ultrapasse as tribulações, focando as recompensas divinas. Talvez as suas tribulações sejam lícitas e boas, mas tenham tomado o seu coração mais do que deviam. Ultrapasse-as, focando as recompensas divinas. Talvez as suas tribulações sejam tentações e coisas horríveis, dores, perdas terríveis. No Senhor é possível ultrapassar as tribulações, focando as recompensas divinas que podem ser desfrutadas hoje, de forma sobrenatural, para cada um de nós, nossas famílias, a nossa sociedade, mas também de forma plena na eternidade. Feche seus olhos, ore comigo, por favor.